Espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, espere no Senhor. Salmos 27, verso 14. Que lindo, eu já li isso aqui há algum tempo atrás, mas é muito lindo, e quem nos fez lembrar aqui deste verso tão bonito de 27:14 é a Luceni Boezin. Eu não disse de onde era, mas um grande abraço para você, minha querida irmã. Nós temos aqui tantas outras pessoas maravilhosas. Vamos ver aqui alguns nomes. Olha aqui, a Regina Macedo está desde que a gente tinha 150 mil pessoas no nosso YouTube. Ela é do Rio Grande do Sul e é Anjo da Esperança, hein? Parabéns, parabéns, menina, parabéns. A Elizabeth Machado de Guarulhos, São Paulo, me conhece desde que era mocinha. Olha que beleza, hein? Espero que não seja muito tempo isso, né? Mas que Deus abençoe você também. A Carmen Zetterman de Floripa, Santa Catarina. Ei, como consegue ser linda essa cidade, essa ilha, né? E toda aquela região maravilhosa. Minha esposa é catarinense, é de Joinville. Um abraço forte aí para Joinville, que é da Santa e Bela Catarina, né, como eles costumam dizer. Mas muito bem, uma gratidão para você que está no YouTube. Você que não está ainda inscrito, se inscreva lá no canal para poder receber as novidades, clicando no sininho, dando seu like e compartilhando o programa. Vale a pena você compartilhar o programa, muita gente vai conhecer a palavra de Deus. Um abraço para quem está conosco das 6 da manhã e às 3 da manhã também na TV. Muito importante estudar a Bíblia logo cedo. Para você que está no NT Play também, meu abração forte, forte. E ali no NT Play tem outros conteúdos, né? Nós agradecemos muito aos Anjos da Esperança que nos ajudam com suas doações para que preguemos o Evangelho em português e em espanhol para todo mundo. Isso é muito bom, isso é muito agradável poder saber que as pessoas são comprometidas, né? E nos ajudam. Aqui tem um telefone, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança, já vai anotando para ligar aí depois. Mas são pessoas comprometidas que nos ajudam na rádio, na TV, nas mídias sociais, nos cursos bíblicos. E falando em curso bíblico aqui, nos cursos bíblicos ensinos de Jesus, aqui o que Jesus ensinou sobre o sábado, sobre a igreja, os profetas, o cuidado do corpo, a santificação, o Espírito Santo também. Aqui um tema bem bonito. Basta ligar para esse número aqui, anote o número, passe para os seus amigos, diga, liguem para lá, para receberem também esse curso bíblico. Faça isso, você vai estar ajudando muitas pessoas. Bom, ontem nós vimos um bonito capítulo 11, a defesa de Pedro para os gentios, e aquela declaração logo no verso 18, né? Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Olha que coisa, inclusão, a igreja é inclusão, é inclusiva. A igreja é inclusiva, ela não levanta uma bandeira só, não, ela é inclusiva, todos têm o mesmo nível de necessidade, né? Aqui aos gentios foi concedido, né, por Deus o arrependimento para a vida, para todos têm isso. Grande lençol de Pedro, não é? E agora nós vamos para o capítulo 12, é o último capítulo que fala sobre a igreja centralizada em Jerusalém, porque agora ela passa por uma nova fase e ela vai ser centralizada em Antioquia. A partir de Antioquia, Paulo já está lá há um ano com Barnabé, e a partir disso Paulo se torna também um protagonista muito importante para a pregação do Evangelho para todo o mundo. O Evangelho se expande de Jerusalém para a Judéia, Samaria, confins da terra. Que legal, que lindo isso daqui. O capítulo 12, ele é muito bonito e nós vamos vê-lo logo após o intervalo. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Que bom podermos estudar a palavra. E agora vamos para o capítulo 12 de Atos. Olha, a gente sofre perseguições, a gente sofre críticas, mas Deus nunca nos abandona.
Nunca, nunca nos abandona, nunca. O maior trabalho do diabo é fazer você e eu pensarmos que Deus não se importa. Deus se importa. Muito. Tanto é que ele deu o lençol ali, a visão do lençol para o apóstolo Pedro. Me importo com todos. Limpos e imundos, crentes, não crentes, homens, mulheres, crianças, adultos, se importa com todos, com todas as culturas, com todos os gêneros, ele se importa com todos. E aqui, esse último capítulo que fala de Pedro ainda, né? Deixando para trás aqui Jerusalém como centro da pregação, e Israel, né, como centro da pregação, e partindo para o mundo, você vê que são os ensaios aqui do Espírito Santo mexendo para que o Evangelho cresça entre os gentios. Então nós encontramos Herodes perseguindo a Tiago e a Pedro. Primeiro, ele passou o fio da espada para Tiago. Olha que coisa tremenda. Fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João, um dos discípulos, morreu nas mãos de Herodes. Herodes pode ter pensado que ele estava ganhando a guerra, a sua guerra pessoal. Por aquele tempo, verso 1, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha aí que danadinho. Mandou prender para maltratar. Mandou prender para dar uma de bom, né? Mandou prender para dizer, não, eu que mando aqui. Vamos alegrar o povo. Vamos alegrar o povo. E matou Tiago. Esse outro Tiago que aparece aqui, que aparece também entre os discípulos, é o irmão de Jesus, o líder da igreja. Mas, vendo ser isto agradável aos judeus, olha que conversa de maluco. Prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Quer dizer, estava próximo de festas da Páscoa, da Páscoa, né? Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Aí ele ia brincar com Pedro. Ele viu que o povo gostava. Bom, o povo quer ver guerra, né? O povo quer ver guerra. Né? Esses dias estava ouvindo aí conselhos, né? Se uma mulher alguém tenta estuprá-la, levá-la para um terreno baldio, uma casa abandonada, alguma coisa assim, diz que geralmente as pessoas gritam socorro, socorro, mas ninguém vai levantar, não levanta para atender socorro, não. E dizer que as pessoas são mais solistas quando ouvem fogo, fogo, são mais solistas, porque o fogo não é uma pessoa, né? Socorro é uma pessoa. Alguma coisa está acontecendo e a gente cai fora, não é assim? Mas Herodes estava assim. Herodes queria era festa, era confusão, queria ser popular. E ele começou a pegar os cristãos para maltratá-los. Olha só, prendeu a Pedro. Pedro, pois, verso 5, estava guardado no cárcere. Então, primeiro, Deus vê as nossas tribulações. Você nunca está sozinho, sabe? Nunca está sozinho. Nunca. Deus está com você. Sempre. Deus estava com ele aqui, com o Tiago que morreu. Deus estava com os outros que foram perseguidos e maltratados. Estava. Espere até o final da história. Então aqui, Pedro é preso, tá lá, na cadeia, com um monte de soldado para cima dele, com cadeias, algemado aos soldados, para não sair de jeito nenhum. Olha só. Enquanto isso, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, oração intercessória. A igreja estava orando por ele. Pedro, então, dorme no meio das cadeias. Dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo
Olha aí o anjo. Pedro já conhecia alguns anjos aí, né? Iluminou o ambiente. Não importa a cadeia que você esteja preso, Deus pode iluminar o ambiente. Não importa. Não importa nem se você sai da cadeia ou não, Deus ilumina a sua vida. Porque a paz que Deus promete dar pra gente, ela não é ausência de guerra, ausência de problemas, não. É paz nos problemas, porque neste mundo teremos aflições, é isso que Cristo fala. Não é impressionante isso? Então tudo se iluminou e o anjo deu uma ordem para Simão Pedro: levanta-te depressa. Então nesse momento as cadeias caíram das mãos, né? Os ferrolhos que pregavam as suas mãos, prendiam suas mãos, caíram. Levanta depressa, e ele levantou. Aí o anjo disse para ele assim: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse mais: põe a capa e segue-me. É o que a gente entende. Pedro estava nu, não tinha cueca naquele tempo. Pedro estava nu. Tinha um outro tipo de calção que punha por baixo aí. Mas Pedro dá a entender que ele estava nu, ou quase nu. Então põe a sandália, põe as calças, põe a capa e segue-me. E ele seguiu. Só que aí Pedro não tinha muita certeza se ele estava tendo uma visão, como ele já tinha tido uma visão, ele não sabia se ele estava tendo uma visão ou se era real aquilo que estava acontecendo. E ele foi seguindo o anjo. Passou pelo primeiro sentinela, não perceberam. Passou pelo segundo sentinela, não perceberam. Aí chegaram perto de um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Não tinha portão automático naquela altura. O portão abriu pelo poder de Deus. Então Cristo, ou Deus, né, tirou a Pedro da cadeia. Nenhum soldado acordou. Nenhum soldado acordou. E Pedro saiu dali. Passou por uma sentinela, por outra sentinela, passou pela porta de ferro e já estava livre. Olha que impressionante. Cadê aqui o texto? Está aqui. Estava na rua. E aí esperou mais um pouco, o anjo seguiu por um tempo e se apartou dele. Verso 11 assim: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou. O seu anjo me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Era a morte. Eu acho que era a morte. Era a morte. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. João Marcos, é outra Maria. João Marcos, o autor do livro, do Evangelho, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. E ele bateu a porta. Eles estavam orando escondidos, né? Porque eles tinham perseguição já, mas estavam orando. Aí ela vai ouvir a voz de Pedro, ela saiu correndo. É a voz de Pedro que está lá fora. Ela nem abriu a porta. Ela ficou tão empolgada, a Rôdia aqui, ficou tão empolgada, tão alegre ficou, que nem mesmo o fez entrar, saiu. Você está doida? Imagina, ele está preso. E ela, porém, disse, então disseram, é o seu anjo. Então Pedro continuava batendo na porta, então abriram e viram que era Pedro, ficaram todos atônitos. Aí Pedro faz uma declaração. Ele contou como o Senhor o tirara da prisão e anunciou isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Que história de livramento! Qual é a história de livramento que você gostaria de contar? Você tem alguma história de livramento? Assim, coisa que você não acredita que aconteceu e aconteceu? Porque Deus foi bom. Eu tenho uma história de livramento. Lá na África, fomos sequestrados, mais de 100 dias com os guerrilheiros. E Deus nos livrou. Eu consigo pensar mais no dia do livramento do que nas angústias. E agradecer a Deus sempre, 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 sempre. Nós estávamos como os que sonham, nossa boca se encheu de riso, nosso coração de alegria. Salmo 126, é o que aconteceu conosco. Bom, aí Herodes, Deus lida com as nossas tribulações, Deus sempre vai lidar.
Deus atende e ouve as nossas orações. A igreja estava orando. E aqui Deus lida com os nossos inimigos. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre que teria acontecido com Pedro. Ninguém viu. Herodes, tendo procurado não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. Ele prendeu, matou, sei lá, os sentinelas, e descendo da Judéia foi para Cesareia. Herodes passou ali alguns dias. Bom, mas a justiça não é fácil, né? Havia divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. E esses daí foram ter com Jesus. Foram ter com ele. E em dia designado, Herodes, vestindo o traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. Herodes é um Deus. Herodes é um Deus, olha. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio e este se ajoelhou aos seus pés, e disse: eu sou um homem, levanta aí. Levanta, não vai me adorar, não pode adorar um homem. Herodes considerava um Deus. Oh Deus, Herodes, a voz de um Deus, não é de homem. E ele ficou quieto e não rendeu glórias a Deus. E naquele mesmo instante o anjo o feriu, e ele foi comido de vermes e expirou. E morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram para Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Que coisa maravilhosa. Satanás tenta usar Herodes para acabar com a igreja. E hoje não é diferente. Satanás tenta usar todos os meios possíveis e impossíveis para acabar com a igreja. Ele usa dissensões internas e externas, pressões externas, sim, para acabar com a igreja. Mas não vai, deu uma mexida aqui. Mas não vai acabar com a igreja. Por quê? Porque a igreja é de Deus. Deus cuida dela. Herodes teve um fim ruim, né? Deus lida com seus inimigos. Alguns tiveram essa justiça retributiva, imediata. Outros não. Vão ficar para o dia do juízo final. Aqueles que o traspassaram, vão ver Jesus voltando. Então, meus queridos, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida das pessoas. Tenha certeza disso, você não está sozinho. Deus vai dar libertação para você em algum aspecto da sua vida. Pode saber. Pode saber, Deus é o Deus libertador. Vamos orar. Pai querido, que capítulo maravilhoso. Agora nós vamos entrar numa nova fase, quando Antioquia se torna centro e quando Paulo é o precursor da pregação, juntamente com Barnabé, Silas e Marcos e tantos outros. Usa a tua palavra para falar ao nosso coração, Senhor, hoje e sempre. Nós não estamos sozinhos, que possamos ter esse reconhecimento em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você fica agora, aqui terminar essa câmera, você fica com a ilustração do capítulo, com a música para a TV, e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Um interessante pensamento afirma: todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser menino. Ao comentar a primeira parte deste pensamento, o escritor Leonardo Boff declara que todo menino anseia em crescer e tornar-se um homem, anseia ser grande e forte como seu pai, ter a influência do avô ou tio, ou quem sabe, ter a liberdade e a autonomia do irmão mais velho. Uma coisa é certa, todo menino quer ser homem, quer voar nas asas de gente grande, no mundo de fantasia do tudo posso. De fato, desde que nascemos, carregamos no nosso DNA o desejo de crescer. E não é errado querer crescer. Porém, um grande erro de muitos que querem ser grande é buscar crescer a qualquer custo. Tudo pelo poder é o lema de alguns.
Um trágico exemplo de tal comportamento pode ser visto no relato encontrado no livro de Atos, capítulo 12. Nele encontramos a história de Herodes, um governador romano que, para ganhar a admiração e aprovação dos judeus, decidiu eliminar a igreja cristã, matando Tiago e prendendo Pedro. Mas seu plano de poder é tragicamente interrompido, justamente quando ele parecia alcançar o topo da fama. Veja o que diz os versos 21 a 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Em seu orgulho e vaidade, Herodes resolveu brincar de Deus, mas se tornou símbolo da ilusão do poder, pois se esqueceu da realidade da fragilidade humana.